O Senhor é fiel, porque Ele tem nos olhado com seu olhar de misericórdia e tem nos proporcionado momentos inigualáveis na presença dEle. Eu quero adorar o Senhor. Quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Eclesiastes 2. Eu vou ler alguns versículos e eu peço que a igreja apenas acompanhe. A minha tradução ela é bem diferente, e para não tomarmos muito tempo, eu prefiro ler. Amém? Eclesiastes 2. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 10 e o versículo 11. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Coloque a sua mão no seu coração. Vamos adorar ao Senhor com a nossa oração mais uma vez. Amigo, eu quero te adorar mais uma vez com os meus irmãos, engrandecer o teu nome, que é santo e que é digno de ser adorado. Quero me colocar, Senhor amado, diante de ti como apenas um canal, porque é o Senhor que tem aquilo que precisamos. O teu filho falou a respeito de ouvir a tua voz, é isso que nós queremos. Senhor, ninguém quer ouvir a Gilma. Todos queremos ouvir a tua voz. Porquanto, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se? Queridos, o livro de Eclesiastes não é muito pregado. E o Senhor me deu uma palavra um tanto diferente, digamos assim, porque eu comecei a pensar a respeito do quanto nós temos trabalhado, a respeito dos tempos trabalhosos que a palavra do Senhor diz. E eu estava lendo essa passagem e algumas coisas me saltaram aos olhos e eu gostaria de trazer para os irmãos. Todos nós sabemos que o escritor de Eclesiastes é Salomão. Salomão escreveu Eclesiastes. E ele começa esse capítulo de uma forma um pouco estranha para um rei. Mas nós não podemos esquecer que esse rei, ele já está idoso. Ele já está no fim do seu reinado. E ele começa Eclesiastes 2 da seguinte forma: eu disse a mim mesmo. Esse eu disse a mim mesmo traz uma reflexão de uma pessoa que já viveu bastante. Todos nós sabemos quem foi Salomão, filho de Davi, um homem que não teve que guerrear como seu pai, um homem que teve praticamente tudo nas mãos. Ele fez alguns acordos, ele nunca participou de qualquer guerra, porque o seu pai já havia participado. Quando o Senhor diz para Davi que Salomão seria aquele que construiria o templo, Davi deixou tudo preparado. Salomão, ele teve a oportunidade de direcionar, mas todo o material tinha sido já separado, ou pelo menos parte dele, por Davi.
Então nós vemos que Salomão, ele não teve grandes dificuldades como seu pai. Muito embora nós saibamos que para ser rei, sobretudo naquela época, não era muito fácil. Mas, como Davi, Salomão não vivenciou dificuldade. Salomão não foi perseguido como Davi. Salomão não foi praticamente escorraçado da sua casa pelo próprio filho. Então Salomão, ele não vivenciou as guerras, tanto físicas quanto internas, que seu pai vivenciou. Só que ele começa falando a respeito daquilo que ele fez para si. Então ele diz que estava conversando com ele mesmo, e ele começou a ponderar a respeito de coisas que ele havia feito. Percebam, Salomão, ele era um homem maduro. Quando ele assumiu o trono, ele era jovem. Agora ele é um senhor, já velho. E ele começa a ponderar a respeito de atitudes que ele tomou. E ele disse: eu construí muitas casas, eu plantei vinhas, eu fiz jardins, construí reservatórios de águas, comprei escravos e escravas. Ele disse que tudo que ele quis, que os seus olhos quiseram, ele fez. Tudo que ele desejou, ele fez. Só que no final da vida ele percebeu que era tudo vaidade. Então nós percebemos uma pessoa que está olhando para a sua vida, olhando para a sua história e percebendo que muitas coisas fez. E chegou um momento dele olhar, dele contemplar, dele lembrar e dele imaginar: eu fiz tudo isso, mas foi tudo inútil. E até dá uma certa tristeza ao ver um homem de Deus dizer tais coisas. Mas a Bíblia, ela é escrita por seres humanos, inspirada por Deus, sim, mas escrita por seres humanos, com dores, com medos, com angústias, com arrependimentos, com culpas. E nós estamos aqui nos deparando com Salomão, que se sentiu frustrado. Ele está vivendo um momento da sua velhice e ele está vivenciando um momento de frustração. Fiz tudo, fiz tanto, e agora eu olho e parece que é tudo inútil, foi tudo vão. Quando eu paro para pensar nessa palavra, eu começo a imaginar o que eu estou fazendo, eu, Gilma, trabalhando tanto, querendo vencer na vida, todo mundo quer, isso não é pecado, mas às custas de que nós estamos fazendo isso? Será que nós trabalhamos tanto e nós estamos aproveitando, nós estamos desfrutando do nosso trabalho, ou a gente só trabalha? Foi exatamente uma das falas de Salomão. Ele disse: bom é aproveitar o seu trabalho. Bom é que você trabalhe, mas que você tenha também tempo para usufruir. E o que nós estamos vendo é que muitos de nós trabalhamos e não usufruímos. Salomão, nesse capítulo, ele está dizendo assim: o homem trabalha tanto e ele não sabe para quem vai ficar. Ele está dizendo: assim como morre o tolo, morre o sábio. E ele diz: eu não sei para quem vai ficar tudo aquilo que eu construí, não sei. Talvez para uma pessoa que não saiba valorizar o que eu fiz. Talvez para uma pessoa que não dê importância, pelo menos não a importância que eu dei, porque afinal de contas foi o meu trabalho. E ele está se questionando, ele está dizendo: vaidade de vaidade
vaidade, tudo é vaidade. Eu vejo uma pessoa com um certo tom de frustração. É um homem de Deus. Teve suas dificuldades, se enrolou com muitas mulheres, começou a enfiar os pés pelas mãos e talvez por isso ele pareça nesse momento uma pessoa sem esperança. E aquilo que ele diz não é diferente daquilo que nós vivemos hoje. Aquilo que ele está dizendo em Eclesiastes não é diferente de nós, de muitos de nós, que trabalhamos e quando olhamos parece que é cansaço, como disse o próprio Salomão, é enfado, é canseira. E a gente olha e parece que não adiantou nada, ou que tudo foi em vão. Irmã Gilma, hoje é sexta-feira da vitória e você traz essa palavra, e uma palavra, não é uma palavra para fazer você pensar. Vitória é também quando eu coloco a minha cabeça no lugar e digo, será que eu não estou fazendo além e eu não estou dando tempo para aquilo que de fato merece? Será que eu não estou priorizando aquilo que de fato merece a minha prioridade? Será que eu estou fazendo trocas? Será que ao invés de estar na casa de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, eu estou trabalhando muito e não estou tendo tempo? E eu estou tão cansada, que eu não estou conseguindo nem orar, de tanto que eu estou trabalhando. Isso é um alerta para mim, Gilma, e para cada um dos irmãos, senão o Senhor não me daria essa palavra. Eu encontro aqui Salomão falando tudo isso. Salomão era um homem rico, aliás, riquíssimo. Não lhe faltava absolutamente nada. Ele disse, tudo que os meus olhos quiseram, eu dei. Tudo que era para satisfação própria, eu fiz. Tudo que era para me satisfazer a minha vontade, eu fiz. Estamos falando de um homem que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. É desse homem que a gente está falando. Então ele chega nesse momento da vida dele, e ele para, e ele diz, não valeu nada. Tive até alegria sim do meu trabalho, tive sim, mas foi uma alegria passageira. Uma alegria que eu achei que eu fosse encontrar em tudo aquilo que eu queria e eu me dei. Oh Deus! Mas eu percebi que não foi o suficiente. Muitos de nós estamos buscando a felicidade. E a gente pensa, felicidade, quando eu fizer uma faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver os meus filhos, eu vou ser feliz. E muitas das vezes nós nos frustramos. Sabe por quê? Porque a felicidade não está em algo, a felicidade está em alguém. E o nome dele é Jesus. É nele que está a felicidade, nele. E aí a gente está buscando felicidade em várias coisas, isso não nos supre. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu disse, nós vivemos de acordo com aquilo que a gente ganha. A gente ganha R$1.000 e a gente começa a viver, bom, pelo menos deveria ser assim, né? Às vezes não é, a gente ganha 1.000 e quer gastar 2. Às vezes não é, mas vamos lá na coisa que é certa. Então a gente ganha R$1.000 e a gente vive como pessoas, né, que ganham R$1.000. E daqui a pouco aqueles R$1.000 é pouco. E a gente aí trabalha, passa a ganhar 5.000. Graças a Deus eu ganhei 5.000. O tempo passa, os 5.000
gente vai moldando a nossa vida aquilo que a gente está ganhando. E aí a gente trabalha mais um pouco, se esforça mais um pouco, se prepara mais um pouco, está ganhando 10 mil. E graças a Deus agora eu ganho 10 mil. Passa o tempo e os 10 mil já não são suficientes. Por quê? Porque a gente vai se amoldando e não vai sendo suficiente. A gente percebe que o ser humano é um poço sem fundo, ele nunca está satisfeito o suficiente. Temos aqui Salomão. Salomão não tinha problema financeiro, Salomão era riquíssimo, tanto que ele tinha tudo que ele queria. Salomão não tinha problema de relacionamento, porque quando ele queria ficar com uma ele ficava, não queria já mandava ela para o lugarzinho dela, e só via quando queria, não tinha problema. Mas ele começou a buscar satisfação em tantas outras coisas e não achou. E era um homem de Deus. Como eu disse, cometeu erros, questiona-se se ele foi ou não foi salvo. Alguns acham que sim, outros que não. Mas eu estou vendo aqui uma pessoa frustrada no final da sua vida. Só que eu encontro também nessa palavra, já no Novo Testamento, um homem chamado Paulo. E quando eu leio a história dele, quando eu leio as cartas dele, que na verdade ele escreveu aproximadamente 13 cartas, eu vejo um discurso diferente. Paulo não tinha, pelo menos nós não sabemos, e talvez não seja, Paulo não tinha a condição financeira de Salomão. O posicionamento com certeza não. Salomão era rei, Paulo não. Encontro Paulo com um discurso diferente. Lá em 2 Coríntios 11, do versículo 23 ao 33, ele está dizendo tudo que ele passou. Ele está falando de naufrágios, ele está falando de que ele foi açoitado, ele está falando. Esse mesmo homem, lá em Filipenses 4:4, ele diz: regozijai-vos sempre. Esse mesmo homem que passou por tantas tribulações, ele disse temores por dentro, temores por fora, um homem que foi perseguido, escreveu a carta de Filipenses preso, ele estava preso, e escreveu cartas para animar os outros, ele escrevia cartas às igrejas para orientar, para animar, e ele preso. Em Filipenses, ainda no capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Imagina que comparação é essa? O que tem a ver Salomão com Paulo? Eu percebo algumas coisas. Ambos servos de Deus. Ambos talvez não tenham vivido no mesmo tempo, talvez não tenham tido a mesma história. O que se sabe é que eles deveriam ter aproximadamente a mesma idade. Salomão 60 quando escreveu, Paulo também, mas isso tudo são estudiosos que dizem. E por que eu trouxe logo Paulo? Porque eu percebo um homem que não está questionando aquilo que viveu. Ele viveu naufrágios, ele passou por lutas, ele foi assaltado, ele foi açoitado, ele teve que descer por um cesto, foi perseguido, apedrejado, maltratado. No final da sua vida ele perde a cabeça, ele é decapitado. Mas em nenhuma das cartas de Paulo ele está dizendo que alguma coisa foi inútil. Aleluia.
No final da vida dele, o discurso é outro. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu Deus. Foi o discurso de um homem que ia perder a cabeça, que ia morrer, ser decapitado. Salomão não morreu dessa forma. Mas olha a fala dele. Quis tudo, fiz tudo, tudo que eu quis eu tive. E no final da vida eu percebi que era tudo inútil. Enquanto o outro diz, valeu a pena. Um diz, o que adianta trabalhar tanto, correr atrás de vento? E o outro diz, vale a pena. Eu trouxe vocês até aqui porque eu quero mostrar a vocês que o que muda não é uma pessoa, ela não vai se mostrar feliz, realizada, porque ela tem tudo o que quer. Ela vai se mostrar feliz e realizada quando ela tem o que vale a pena. A ótica de Salomão é uma, e a de Paulo é outra. De que forma eu e você, nós, estamos olhando para a nossa vida? A gente está olhando para a nossa vida imaginando, está valendo a pena? Ou será que nós estamos correndo atrás de vento? Será que o que eu estou fazendo vai trazer um resultado positivo? Ou será que tudo que eu faço, final das contas eu penso, para que tudo isso? E é uma reflexão que eu e você temos que fazer. Salomão disse, como morre o ímpio, morre o justo. Como morre o sábio, morre o tolo. Ele não via justiça nisso. O sábio morre e o tolo também morre. Deveria ter um fim diferente ou alguma coisa diferente para quem é sábio, como ele era, mas ele percebeu que não. O rico morre, o pobre morre. O ímpio morre, o crente morre. Agora, o que nós estamos fazendo para valer a pena viver nesse lugar? O que nós estamos fazendo para valer a pena aquilo que a gente faz? Quem somos nós? Será que a nossa visão está como a visão de Salomão, que se questiona e o tempo todo murmura, porque afinal de contas eu queria que acontecesse de um jeito e não aconteceu? Será que nós somos insatisfeitos ou inconformados? Ou será que a nossa visão é outra? Será que o nosso discurso é vaidade de vaidade, tudo é vaidade? Ou será que nós falamos ou estamos falando como Paulo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Temos exemplos. Estou trazendo para vocês 2 exemplos. Ou a gente questiona, ou a gente adora. Ou a gente murmura, como se todas as coisas tivessem que acontecer como nós queremos e não acontece, a gente sabe disso. Portas se abrem, mas portas se fecham também. Pessoas são curadas, mas pessoas morrem também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou vaidade de vaidade? É uma escolha que eu preciso, que você precisa fazer. Porque na verdade, queridos, nós precisamos ser mais gratos ao Senhor. Porque a gente consegue olhar para aquilo que a gente não tem. Mas muitas vezes a gente não consegue olhar para o que não tem.
E na minha profissão eu tenho trabalhado muito com pessoas assim, pessoas inconformadas, pessoas que estão vivenciando ansiedade, depressão, angústias, medos, pânico, porque as coisas não são como elas acham que são ou que deveriam ser. Mas nós, servos e servas do Senhor, será que nós entendemos e nós acreditamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Portas fechadas cooperam, irmã Gilma? Cooperam. Porque aquilo que eu acho que é perda, o Senhor lá na frente vai me mostrar que é livramento. As portas que eu não consigo, eu bato, não consigo que se abra, é um grande livramento que o Senhor está querendo me dar. Só que os meus olhos estão fechados. E eu quero, porque quero. E se o Senhor não responde, então Deus não pode fazer. Por isso que Ele não fez. Queridos, Deus pode tudo. Mas há momentos que eu não estou preparada para receber. Esses dias eu estava conversando com um paciente e ele disse: tanto que eu tenho orado e parece que Deus não está me ouvindo. E eu disse para ele: meu filho, Deus não demora, Ele capricha. Quem sabe aquilo que você está esperando há tanto tempo, você imagina que seja de um jeito, você quer de um jeito, mas o Senhor está preparando algo melhor. E às vezes, quando a bênção está chegando, a gente murmura e perde. O nosso discurso, ele precisa mudar. Nós precisamos ser mais gratos ao Senhor. Você veio buscar uma vitória, eu também vim. Mas talvez a vitória que eu vim buscar hoje não venha do jeito que eu quero. Venha de um jeito diferente, mas é Deus que sabe todas as coisas, ou não. Talvez você esteja vivendo um momento de inconformação. Talvez você não esteja satisfeito com alguma coisa na sua vida, não sei. Mas se você não está satisfeito, só tem uma pessoa para quem você deve falar. É para Ele. Porque só Ele pode. Só Ele tem, só Ele é, só Ele faz. Aleluia. Não adianta a gente ficar falando com um e falando com o outro, não adianta. É com Ele que a gente tem que falar. Porque é Ele que tem a resposta. Mesmo que seja uma resposta que eu não esteja interessado. E muitas das vezes a gente diz: Senhor, seja feita a Tua vontade. Só que às vezes a vontade do Senhor não é a nossa. Evidentemente que a vontade dele é muito melhor, mas nem sempre a vontade do Senhor será parecida com a minha. Fique em pé em nome de Jesus. Será que há inconformados aqui hoje? Sim, Senhor. Será que nesse lugar há pessoas que estão cansadas? E quem sabe esses dias disse para o Senhor: estou tão cansado. Eu já disse isso para o Senhor: Senhor, eu estou tão cansado. Senhor, alegra a minha alma, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Há momentos que parece que você está remando, e parece que você não sai do lugar. Alguém já teve essa impressão? Parece que está remando, parece que está indo na direção certa, parece que está fazendo tudo certo, mas parece que nada muda. Será que sou eu apenas que tenho essa impressão às vezes? Mas aquilo que a gente não vê não significa que Deus não esteja fazendo. O silêncio de Deus também é resposta. E a gente não se dá conta disso. Quem sabe hoje você esteja precisando
fazer uma avaliação do que você está vivendo, do que você está fazendo. Eclesiastes, Salomão, ele está denunciando o vazio da autossuficiência. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está denunciando o vazio da autossuficiência dele. Ele achava que fazendo tudo por ele, que ele seria feliz. A autossuficiência. Mas ele descobriu que não era bem assim. Paulo, ele revela a plenitude da dependência de Deus. Enquanto um mostra a autossuficiência, o outro mostra dependência. E quando eu olho para o resultado, eu percebo que Paulo, apesar de ter tido um fim que aos nossos olhos foi trágico, ele disse alguma coisa que eu sei que nós não diríamos. Ele estava satisfeito com tudo aquilo que ele tinha feito. O outro não. O outro estava satisfeito. Quem sabe hoje você precisa que Deus entre como providência, mas não é numa causa externa, não é no teu trabalho físico. Talvez a tua insatisfação se dê não por alguma coisa que você não conseguiu comprar, adquirir ou resolver. Talvez a tua insatisfação seja com você, que esperou tanto de si e que cobra tanto de você, e você nunca consegue chegar ali, porque talvez você esteja estabelecendo limites altos demais. Talvez você esteja estabelecendo limites muito altos, se cobrando além da conta. Porque é isso que a gente faz, a gente cobra, a gente se cobra. A gente cobra do outro, mas a gente cobra muito de si também. E talvez você esteja colocando limites ou metas inalcançáveis. Imagina inalcançável porque eu não posso, inalcançável porque você tem limites. E se você começa a colocar metas inalcançáveis, você se frustra. E a frustração nos desanima. Porque eu não consegui 100, 90 não serve. Se o meu limite é 90, é aqui que eu vou chegar. Talvez você esteja buscando tanto alcançar o 100, que você está diminuindo. Ao invés de se manter no 90, você está descendo por causa da tua insatisfação, que traz frustrações e termina fazendo com que você perca o foco. Faz sentido? Faz sentido isso? Então nós vamos orar, para que nós entendamos que o que Deus tem para nós é bom demais. Mas o Senhor não vai nos entregar tudo de uma vez, porque nós não estamos preparados. Ele vai trabalhar no nosso limite, porque Ele sabe que nós temos, e Ele mesmo estabeleceu. Deus estabeleceu limites, nem tanto, nem tão pouco. Coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor, diga para Ele as tuas limitações, diga para Ele os teus medos. Imagina, uma crente tem medo? Tem. Crente tem angústia? Tem. Crente tem depressão? Tem. Tem ansiedade? Tem. Crente é ser humano. Ele tem medo, ele chora, ele se angustia. Tudo isso acontece com o crente, porque ele é gente, ele não é anjo, ele é gente. Quem sabe você não diga seus medos para alguém,
Porque um crente dizer que tem medo é mostrar fraqueza. Onde é que está a tua fé? Você está doente? Onde está a tua fé? Você está triste? Está angustiado? Cadê a tua fé? Nós temos fé, mas nós somos seres humanos. E dói, às vezes dói. A angústia vem, ela bate. O próprio salmista, ele conversou com a alma dele. E ele disse: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Foi o segredo de Davi, quando a sua alma estava angustiada. Muitas vezes o salmista dizia: fazia nadar o meu leito. O que é isso? Ele chorava muito. Ele chorava ali calado, sozinho, para ninguém ver. Quantas vezes você chorou sozinho ali, quem sabe no chuveiro, quem sabe de madrugada, para ninguém ver, por medo, por angústia, por tristeza. E isso não é feio, isso é do ser humano. Feio é esconder, feio é mostrar algo que nós não somos. Mas o Senhor hoje está aqui sondando cada coração, esquadrinhando cada um de nós, porque Ele sabe onde dói e Ele tem a solução. Amigo, eu preguei a Tua palavra. Senhor, eu falei da Tua palavra. Em momento algum eu usei aquilo que a Gilma sabe ou que a Gilma tem. Senhor, eu usei a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela não sai vazia, mas ela faz aquilo que Te apraz. Aprove ao Senhor colocar essa palavra no meu coração, e eu sei que vidas precisam hoje ser tratadas, porque nós queremos muito alcançar, conquistar, mas há momentos que nós estamos doentes na alma, no coração, e parece que nada nos satisfaz. Mas nessa noite, com essa palavra, eu quero te pedir que a Tua alegria encha a nossa alma, e que nós entendamos, meu Senhor, que é possível ter paz em meio à guerra, é possível ter paz em meio a tribulações, é possível ter paz, Senhor, quando nós olhamos e as portas estão fechadas. Senhor, eu quero te pedir que Tu venha arrancar desde a raiz tudo aquilo que perturba a nossa alma, todo medo, toda angústia, toda incerteza, toda tristeza, toda falta de fé, de ânimo, Senhor. Eu quero te pedir que hoje Tu venha nos dar uma injeção de ânimo, que nós venhamos acreditar que as coisas podem não acontecer como e quando nós queremos, mas que há um Deus no céu que não perdeu o controle de absolutamente nada. O tempo passa, as estações passam, mas o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. Queremos Te louvar por essa noite, queremos Te adorar, porque enquanto falo, eu sei que o Senhor está trabalhando, está movendo as águas a nosso favor, e que ainda, Senhor, ainda nesse mês, teremos respostas de oração, resposta daquilo que viemos Te buscando, pedindo, Senhor, durante tanto tempo. Chegou a nossa vez, e nós teremos o privilégio de olharmos e contemplarmos as Tuas maravilhas acontecendo em nossas vidas. Eu quero Te louvar pelas bênçãos alcançadas essa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus, graças ao nome do Senhor, que nos trouxe esta palavra
poderosa esta palavra de reflexão aos nossos corações. Você sente por mais alguns minutos. Que Deus continue abençoando essa pastora Gilma, que trouxe essa palavra poderosa ao nosso coração. De repente você chegou aqui esperando ouvir um outro tipo de mensagem, mas nosso Deus é um Deus tão bom, que é um Deus que nos surpreende. E Ele coloca o alimento que a igreja dele necessita ouvir. E o alimento hoje foi para a sua alma. De repente você chegou nesta noite